Bom, pessoal, feita a correção da atividade, espero que tenha ficado tudo esclarecido, ok? Mas, para que vocês possam concretizar ainda mais os conhecimentos de vocês, eu quero propor que vocês transcrevam a tabela da página 41 do livro, essa tabelinha aqui que fala sobre as duas teorias, transcrevam para o caderno para poder, de fato, concretizar o que nós aprendemos. Após transcrever, fotografe e mande para mim, certo? Aí agora vamos introduzir o conteúdo novo, mas ainda referente aos estudos sobre o povoamento da América, né? A gente estuda tanto história que às vezes a gente se pergunta assim: como a gente sabe tudo isso? Como os historiadores sabem tudo isso? Nós vamos entender hoje que eles sabem de tudo isso por conta de vários profissionais que se dedicam a um ramo diferente e, ao final de tudo, juntam as informações e conseguem reconstruir novamente essa história. Para bem iniciarmos, vamos relembrar aqui. Segundo a teoria mais aceita hoje em dia, as primeiras levas de pessoas, de seres humanos que chegaram aqui na América, tinham duas origens. Origem não mongoloide, que era aqueles vindos do continente africano, da Austrália, e a leva de pessoas mongoloides, aquelas vindas da Ásia com traços orientais. Mas, com o decorrer do tempo, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, as pessoas de origem não mongoloide acabaram-se por desaparecer desse continente, certo? Então, mas você diz, professora, mas como eles desapareceram e continuaram só os mongoloides? Não há uma resposta exata, específica de como isso aconteceu. Mas há a suspeita que eles desapareceram quando os portugueses, quando os europeus chegaram aqui na América a partir do século XVI. Então, desaparecendo os de origem não mongoloide, permanece apenas os de origem mongoloide, que são os nossos indígenas, né? Caracterizados pelas características orientais, olhinho puxado, cabelo mais liso, certo? Então, há essa afirmativa, que os não mongoloides desapareceram, ficando assim apenas os de origem mongoloide. Hoje a gente sabe que o nosso continente, principalmente o nosso país, o Brasil, tem uma mistura muito grande, né? Isso se dá por diversos fatores, que a gente já até viu em séries anteriores, como por exemplo, origem muito parecida com a dos africanos, a cultura parecida, porque eles foram trazidos para cá, né, em um certo período da história. Então, por isso que há essa mistura, mas não vamos nos aprofundar nisso. Vamos ver aqui os principais profissionais que estudam esses fatos, que estudam esses eventos, para poder formular-se essas teorias. O primeiro profissional, aqui que eu destaquei para vocês, foi o arqueólogo. Quem é o arqueólogo? É o profissional que estuda costumes e culturas de povos antigos. Como é que ele faz esse estudo, professora? Através dos fósseis que eles encontram, através dos objetos antigos, das vestimentas antigas. Então, quando ele encontra esse material, é realizado um estudo para poder chegar a uma hipótese de como aquele fato muito antigo aconteceu, de como aquela pessoa que era de um tempo bem antigo vivia, certo? O segundo profissional, o paleoantropólogo, aquele que estuda os fósseis dos hominídeos. Não sei se vocês se recordam, mas nós estudamos toda a evolução do ser humano segundo a teoria evolucionista. E nela entravam os hominídeos, né? A espécie dos hominídeos, o gênero hominídeo. Então, os paleoantropólogos, eles estudam esses fósseis que são encontrados dos hominídeos. O próximo profissional, o geólogo. Aí você já vai ligar esse nome geólogo à geografia. Mas com história, professora? Sim, uma está interligada à outra para poder chegar a essas informações que a gente tem hoje em dia. O geólogo, ele estuda a origem, a história e a estrutura da Terra. Deixa eu dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Na primeira teoria sobre o povoamento da América, nós vimos que dizia que o homem entrou pelo Estreito de Bering em um período em que a Terra estava passando por um processo de resfriamento. Muitas águas estavam congeladas, né? Ficou até conhecido como a Era Glacial.
esse fato, a era glacial, que a gente estuda dentro dessa teoria, ela foi vista aqui pelos geólogos, tá vendo? Um tem ligação com o outro. Próximo, geneticista. Estuda os genes do ser humano. Ou seja, para descobrir, né, a estrutura desse ser humano, para descobrir se teve alguma evolução ou não. O próximo e último que nós vamos estudar, os etnólogos. Analisa e compara várias culturas. Então, a humanidade, né, como um toda, ela não é formada apenas por um único povo, apenas por uma única cultura, não. E isso vem desde sempre, né? Ela é formada por diversas culturas diferentes. E esses etnólogos, eles estudam essas culturas, né? Eles analisam essas culturas para poder fazer um perfil de como eram essas populações que viviam antes da gente. Bom, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Esses são os estudiosos, os profissionais que se dedicam a estudar a nossa história para nos passar informações mais precisas. Uma informação, ela é válida até o momento que não se encontra outra que invalide ela. Então, a gente pode dizer que a história, ela vive em constante mudança. Então, há uma teoria, foi descoberto mais à frente outra teoria que invalida aquela é invalidada, ok? Espero que todos tenham entendido. Agora vamos responder às atividades que eu vou colocar na plataforma para vocês. Um beijo e saudade de todos, viu?